Bom dia, bom dia, bom dia. Sábado, 26 de abril. Dia de descanso para alguns, dia de trabalho para outros. Que o sábado de vocês seja cheio da presença do Pai. Que você possa continuar dando acesso a Ele na sua vida neste dia. Hoje eu vou tomar um chazinho de canela com maçã. Bom, surdo. Vou compartilhar meu devocional com você. Hoje vamos ler Êxodo 3:7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Ele não falha. Os nossos sofrimentos nunca estarão ausentes do olhar de Deus. Por mais que não consigamos vê-lo em meio a circunstâncias difíceis, Ele sempre estará em nossas vidas. Ao contrário do que se possa pensar, não há um momento em que a presença de Deus não se manifeste, mesmo nos momentos mais difíceis. A Bíblia nos revela que no tempo certo, Deus viu e ouviu o clamor do seu povo que vivia como escravo no Egito e levantou Moisés como libertador daqueles dias. Todos nós passamos por dificuldades, mas isso não significa que Deus está distante de nós ou que Ele não está vendo o nosso sofrimento. A questão é que existe um tempo e um propósito de Deus nesse momento de nossa vida. Ele não tarda e Ele não falha. Ele não tarda e Ele não falha. Ele não tarda e Ele não falha. Antes de tirar o povo da escravidão e opressão do Egito, Ele estava preparando um libertador, que era Moisés. Respeitar o tempo e o propósito de Deus é fundamental para a manifestação de seu poder em nossa vida. Nos dias de Moisés, aquele povo passou por um processo ainda mais intenso de sofrimento e opressão. Pouco antes de ser definitivamente libertado, eu aprendo que as circunstâncias contrárias vêm para tirar o melhor de nós e não o pior. Semelhantemente à azeitona que é prensada para que o melhor azeite seja obtido, as provações não são para nos destruir, mas sim para o nosso aprimoramento. Saiba que as circunstâncias contrárias podem ser oportunidades para Deus nos levar a um nível ainda mais elevado, tornando-nos mais maduros e preparados para enfrentar e alcançar tudo aquilo que o Pai já planejou para nós. Quando você foca nos problemas, eles se agigantam. Quando você foca nos problemas, eles se agigantam. Essa passagem aqui de Êxodo é quando o anjo apareceu para Moisés e Moisés viu a sarça ardente. E aí ele foi até lá e ele, acredito, gente, pensa, tu olhar para uma árvore e ela tá queimando de fogo, mas ela não se queima. É extraordinário, né? E aí o Senhor falou com ele: Moisés, e ele disse: tô aqui, Pai. Mas a presença do Senhor era algo tão extraordinário, tão magnífico, que os olhos de Moisés não eram capazes de contemplar, de tanto brilho, de tanto esplendor. E aí naquela conversa ali, gente, pensa, Moisés conversando ali com Deus, e Deus falou: ei, eu tô ouvindo o clamor do meu povo, o sofrimento do meu povo, a dor do meu povo. Moisés, eu tô contando contigo. Eu tô contando contigo pra ir lá libertar aquele povo. Tu vai lá, conta um caso lá com o faraó e vai dar certo. E Moisés disse: eu? Mas Deus, eu não tô preparado, esse povo não vai acreditar e não vai confiar em mim. Deus disse: ei, isso aqui eu acho que é a nossa aliança, é a certeza de que eu estarei contigo. Junta os anciãos, fala para o povo que eu sou o Deus dos seus pais,
Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, vai dar tudo certo. E Moisés disse, não, Deus, eu não dou conta, eu sou até meio gago. E o Senhor disse, vai, porque eu preciso de você e eu conto contigo. Eu não falo dessa forma, mas eu falo dessa forma. Para que nós possamos entender que, mediante as situações que pode parecer que nós não estejamos capacitados, prontos, preparados, mas se o Senhor está dizendo que estamos, é porque vai dar certo. É porque Ele conta conosco. É porque Ele precisa da gente. É muito desafiador, né? Imagina a cabeça de Moisés deitado na cama depois disso. Rapaz, como é que eu vou tirar aquele povo do Egito? Como é que eu vou enfrentar o faraó? Como? Mas ele, em obediência, ele foi. E no prosseguir dessa história, teve toda a questão das pragas do Egito, aquela confusão, até que a 10ª praga veio e ali foi o início da Páscoa, né? A primeira Páscoa, a Páscoa judaica, onde a morte passou, mas aquelas casas que estavam seladas com o sangue do Cordeiro, que era do povo de Israel, não aconteceu nada com eles. E eles ficaram 40 anos no deserto, gente. 40 anos no deserto, onde havia uma nuvem que os guiava de dia e havia outra que as guiava de noite, onde as sandálias cresciam nos pés, as roupas cresciam nos pés. E aquela geração que saiu do Egito, murmuradora, reclamadora, que reclamava do maná, que reclamava da água, que reclamava que queria comer as cebolas do Egito, não pisaram os pés na terra prometida. Só a outra geração. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que eu e você precisamos, mesmo diante as tribulações, mesmo diante a confusão, aos conflitos, às desavenças, aos desentendimentos, aos conflitos do dia a dia, nós precisamos clamar ao Senhor, porque Ele ouve. Ele ouviu aquele povo do Egito e Ele usou um homem para conseguir ser um instrumento dele de libertação. E o Senhor ouve o meu e o seu clamor. Que você possa elevar a sua voz, os seus pensamentos ao Pai, com a certeza e com a fé inabalável de que Ele está ouvindo você. E ei, mantenha firme. Mantenha firme. O Senhor disse para Josué, quando Moisés morreu, o Josué enfrentou essa galera aí. E Josué disse, rapaz, o trem tá feio. E o Senhor disse para ele inúmeras vezes, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu creio que o Senhor, Ele fala isso todo dia para mim. Ele fala todo dia para mim, eu falo todo dia para os meus. Principalmente para o Davi, que está adolescente, está passando por alguns desafios. E eu falo para os meus, eu falo para as pessoas que eu amo. Ei, seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. O trem tá ruim, mas tá bom, vai dar certo. Todo mundo pensa em desanimar, gente. Nós somos humanos. Mas quando nós nos posicionamos no lugar de o Espírito comandar a nossa vida, a vontade de desistir, ela passa ligeiro. Ó, pensei em desistir, opa, para. Eu sou filha amada de um Deus que tem acessos e coisas extraordinárias para mim e para você. Talvez Ele quer nos levantar para coisas extraordinárias, para viver coisas, talvez não, certeza. Ele quer que vivamos coisas extraordinárias, coisas incríveis. Ele quer que acessemos o melhor dessa terra. Ele quer que nós vivamos em abundância, que nós vivamos em paz, que nós tenhamos dias de memoriais incríveis, sabe? Vai ter tribulação, vai ter dificuldade, vai ter desavença, vai ter desacordos,
Mas nós, como solucionadores de problemas, nós com a intelectualidade que nós podemos acessar, cheios da sabedoria do Senhor, nós podemos e somos excelentes solucionadores de problemas. Isso faz parte do nosso dia, faz parte da nossa rotina, faz parte do nosso aprendizado. Eu creio que faz parte do nosso moldar em Deus. Ele precisa nos moldar. Ele precisa arrancar de nós a religiosidade, a falsidade, a mentira. Ele precisa tirar de nós a bipolaridade. Oh, meu Deus, me dê sabedoria. Porque as pessoas, elas estão vivendo uma vida fantástico, mundo de Bob, sabe? Aos domingos elas são incríveis, extraordinárias, amáveis, doces, cristãs. Eita, mas no decorrer da semana, quem que você exala no decorrer da sua semana? Quem que você exala no seu trabalho? O que transborda em você, no seu lar, na sua casa, quando você chega à noite? Sabe, uma vez uma pessoa me perguntou assim: Estela, que será que se eu perguntar para o seu pai, que é a pessoa que mais te conhece, que mais convive com você, o que ela vai falar sobre a Estela? E aquilo foi um tapa na cara de 3 voltas. Falei, se o papai falar sobre quem eu sou, eu tô enrolada. E aí? O que os seus filhos falam sobre você? O que seu esposo ou sua esposa? O que seus funcionários? O que o seu patrão? O que os seus melhores amigos? O que a moça da padaria fala sobre você? No supermercado que você vai? O que você exala? O que você transborda? Pense nisso. Pense nisso. Excelente sábado. Que o Senhor continue no governo, no controle da sua vida. Que você é o gato. Que você mantenha-se forte e corajoso. Que você não desanime. Que você se posicione. Que você se encha da graça do Pai, do amor. Que você possa buscar nele se aperfeiçoar, se aprimorar, ser melhor do que ontem. E é um dia de cada vez. Não temas, não desanimas. Mantenha-se forte e corajoso. Se enche da graça do Senhor e de pessoas que te façam e te transformam em melhor dia após dia. Shalom.